Olá, sabe quando a gente lê uma frase e sente que tá faltando alguma coisa? Um pouco de cor, de vida, de detalhe mesmo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira superpotência da língua portuguesa, os advérbios. Vamos descobrir juntos como essa ferramenta pode transformar e muito a nossa comunicação. Ok, vamos começar com um exemplo bem simples. Ele caminha. A frase está correta, é direta, mas convenhamos, ela é meio sem graça, né? Não diz quase nada sobre essa caminhada. E é aí que o mistério começa. Como é que a gente pode saber de que modo, onde ou quando ele caminha? A frase, assim pura, não dá nenhuma pista. É exatamente esse o problema que os advérbios resolvem para a gente. E para desvendar esse poder todo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o poder do detalhe. Depois, a gente vê a diferença entre advérbio e locução adverbial, explora os tipos de advérbios, aprende a regra mágica do mente e fecha com chave de ouro com a regra de ouro invariabilidade. Bora lá? Começando então pela primeira parte, o poder do detalhe. Vamos entender direitinho essa ferramenta que, literalmente, dá vida às palavras. Então, vamos à pergunta de 1.000.000. O que é um advérbio? Bom, a definição técnica é essa. Uma palavra invariável, ou seja, que não muda, e que modifica um verbo, um adjetivo ou até outro advérbio. A missão dele é sempre acrescentar alguma circunstância, algum detalhe. E olha só isso na prática. Ele pode modificar um verbo. Ele caminha lentamente. Vê a diferença? Pode também dar uma força para um adjetivo. Ela está muito feliz. E o mais legal, pode até modificar outro advérbio. O aluno fala bastante mal. É uma ferramenta super versátil. Certo, já sabemos o que o advérbio faz. Agora, vamos ver como ele se apresenta. E aqui tem uma divisão importante. Advérbio contra a locução adverbial. A dúvida é simples, é uma palavra só ou um grupinho delas? Então, uma locução adverbial, como o próprio nome já dá uma dica, é um conjunto de palavras. Normalmente é uma preposição junto com um substantivo. Mas o importante é que a função é exatamente a mesma de um advérbio. É como se fizessem o mesmo trabalho, só que em equipe. Vamos botar um do lado do outro para ficar bem claro. Com o advérbio a gente diz, ele saiu cedo. Uma palavrinha. Já com a locução adverbial, a mesma ideia vira, ele saiu de manhã. Duas palavras. O número de palavras muda, mas a função, a ideia de tempo, continua ali, firme e forte. Beleza! Agora que a gente já sabe a diferença na forma, vamos para a terceira parte, os tipos de advérbios. É aqui que a gente vai organizar a casa e classificar as circunstâncias que eles trazem. E essa classificação vale tanto para os advérbios de uma palavra só, quanto para as locuções, ok? Vamos começar com as categorias mais famosas. Para indicar lugar, temos aqui, longe e as locuções à esquerda, em cima. Para tempo, temos ontem, agora ou as locuções à noite, de vez em quando. A lógica é a mesma, percebe? Continuando a nossa lista, para modo, que é o jeito como algo acontece, temos bem, mal, depressa ou a locução em silêncio. Já para a intensidade, que mede o grau das coisas, temos muito, pouco, quase e as locuções de todo ou em excesso. E para fechar essa parte, temos a afirmação sim, certamente ou a locução com certeza, negação, não ou mais enfático, de modo algum e por fim a dúvida, talvez, quiçá ou a locução quem sabe. É legal ver como a língua nos dá várias opções para dizer a mesma coisa, né? Agora, uma parte super prática, quase um truque de mágica da gramática. Chegamos à quarta seção, a regra mágica do mente. Basicamente, como a gente transforma um monte de palavras em uma só. Olha, o processo é muito, mas muito simples. Primeiro, a gente pega uma locução adverbial de modo. Por exemplo, com calma. Segundo passo, a gente transforma essa expressão num advérbio único, só adicionando o sufixo mente e pronto. Com calma vira calmamente. Simples assim. Vamos ver mais um exemplo para não ter erro. A expressão responder com educação se transforma de um jeito bem elegante em responder educadamente. É um jeito ótimo de deixar a nossa escrita e a nossa fala mais diretas, mais fluidas. E chegamos à nossa última parada, que talvez traga a característica mais importante de todas sobre os advérbios. É a regra de ouro, a tal da invariabilidade. E a regra é essa, e ela é crucial, sério. Advérbios são invariáveis. E o que isso quer dizer na prática? Que eles não mudam para combinar com plural nem com feminino. Nunca. Eles ficam ali, na forma original deles, não importa o que esteja acontecendo na frase.
E aqui está um erro super comum que a gente ouve por aí. É muito tentador falar, elas estão meias cansadas, para combinar com elas. Mas não, o correto é, elas estão meio cansadas. O motivo para isso é o pulo do gato para dominar os advérbios. A explicação é a seguinte: nesse caso, a palavra meio não tem nada a ver com metade. Ela funciona como um advérbio de intensidade, significando um pouco. E como a gente acabou de ver na regra de ouro, advérbios não mudam. Por isso, é sempre meio, não importa o gênero ou o número. Entender isso muda o jogo. Então, depois de tudo isso que a gente viu, agora que esse poder do detalhe foi revelado, fica uma reflexão no ar, né? De que forma usar bem os advérbios e as locuções adverbiais pode deixar a nossa comunicação no dia a dia muito mais precisa, mais rica e mais expressiva? Fica aí para a gente pensar.